Nessa aula, iremos trabalhar com razão, proporção e regra de 3. Razão. Na linguagem do dia a dia, costuma-se usar o termo razão com o mesmo significado da matemática, ou seja, da divisão indicada de dois números. Então, razão é sinônimo para nós de uma divisão. Por exemplo, a quantidade de litros de álcool adicionado à gasolina está na razão de 1:4, ou 1/4. Isso quer dizer que adiciona-se 1 litro de álcool a cada 4 litros de gasolina, tá? Então, 1/4. Nós temos 1 litro de álcool a cada 4 litros de gasolina, tá? Vou colocar aqui de álcool de gasolina. Ou, pessoal, a gente pode pensar assim, 1/4 se refere ao álcool, tá? E o restante, 3/4 a gasolina, tá? 1/4 de álcool, 3/4 de gasolina. É as duas maneiras de nós podermos ver aí, tá bom? A razão. Mas vejam que sempre estaremos trabalhando com uma divisão. Exemplo B. Em cada 10 carros de um estacionamento, 6 são da marca X. Então, 6 décimos, ou seja, 6 da marca X, 10 são aí total de carros, tá? Total, número de carros, né? São 6 da marca X a cada 10 carros, tá bom? Ou, outra maneira, nós podemos ver como 6 décimos é da marca X, ok? Bom, isso aqui é a razão. Como definição, nós temos que a razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, ou seja, o primeiro dividido pelo segundo. Representa-se uma razão entre dois números A e B. B, pessoal, precisa ser diferente de zero, tá? Porque o B vai ser o nosso denominador. Então, a representação fica A dividido por B, ou A dois pontos B, né? E a maneira de ler é A está para B. Vamos ver aqui alguns exemplos. A razão, primeiro exemplo aqui, exemplo A. A razão entre os números 2 e 3 é que 3 dividido por 5, ou 3 dividido por 5, né? Ou barra, ou dois pontos, né? Então, a razão entre os números 3 e 5, lê-se 3 está para 5. A razão entre os números 1 e 10, nós podemos ler como 1 está para 10. A razão entre os números 7 e 100, nós podemos ler como 7 está para 100, tá bom? Tá? Vejam que 7 é uma barra 100, indicando que é um quociente, tá? Aqui indicando a divisão, 7 dividido por 100, mas em termos de razão, nós vamos ler então como 7 está para 100. Sempre usar o termo está para 100. 3 está para 5, 1 está para 10, 7 está para 100. Os termos da razão são, nós temos o antecedente, que seria o nosso numerador, e o nosso denominador seria o consequente, tá? Então, nós temos o antecedente, no caso é o 12, e o consequente é o 2. Antecedente é o 12 e o consequente é o 2, tá bom? Antecedente e consequente. Por quê, pessoal? É importante essa ordem, tá? O consequente, o antecedente que vem antes é o primeiro número. Antecedente, antecedente, tá? E o segundo número é o consequente, tá bom? O consequente, ele é o divisor
e deve ser sempre diferente de zero, tá bom, pessoal? Para determinar o valor de uma razão, basta dividir o antecedente pelo consequente. Bom, isso aqui nós já trabalhamos com a razão, tá? E é só realizar então a divisão, no caso, né? A inversa da razão, ela é determinada trocando-se a posição dos termos da razão considerada. Por exemplo, a inversa da razão 2 está para 3 é 3 está para 2, tá bom? Logo, duas razões são inversas quando o antecedente de uma é igual ao consequente da outra, tá bom? Então vejo que as posições do antecedente era 2, o antecedente era 2 e agora é 3. O consequente era 3 e agora é 2, tá? Bom, vamos ver então, cálculo de uma razão. O valor da razão, ele pode ser um número inteiro, como por exemplo, aqui nós temos 3 está para 1,5 é igual a 2. Basta nós efetuarmos a divisão. 3 dividido por... vamos recapitular aqui, deixa eu fazer para vocês. 3 dividido por 1,5, bom, o que eu devo fazer? Eu devo... bom, como aqui eu tenho um número decimal, 1,5, com uma casa, eu acrescento aqui o 3,0. Né? Quando coincidir números de casas decimais, o que nós podemos fazer? Nós podemos tirar o zero, a vírgula, e efetuar a divisão. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, 0. Portanto, o valor da razão é que, nesse caso, o número inteiro, que é o número 2. O valor da razão pode ser também uma fração. Por exemplo, 1/3 está para 3/4. Bom, se nós dividirmos 1/3 dividido por 3/4, o resultado vai dar 4/9. Então, esse é o valor da razão, que vai resultar numa fração. Vamos fazer essa divisão, pessoal? Recapitulando aí o que a gente já tinha trabalhado antes, né? 1/3 dividido por 3/4. Bom, deixa eu colocar assim, dividido por 3/4. O que acontece? Eu consigo passar o 3/4 multiplicando para cima. Então, vai ficar 3 1/3 vezes... Quando eu passo 3/4 multiplicando para cima, eu tenho que inverter a fração. Então, vai ficar 4/3. Com isso, nós temos que 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 3, 9. Então, esse é o resultado aqui, que é uma fração. O valor da razão é um número decimal. 16 está para 5 é igual a 3,2. Então, efetuando aqui a divisão, o que nós temos? Deixa eu fazer com vocês. 16 dividido por 5. Bom, 16 dividido por 5, 3. 3 vezes 5 dá 15. 16 menos 15 sobra 1. 1 dividido por 5, 1 é menor, então surge uma vírgula. 1, 10. Então, né, podemos acrescentar aqui o 10, um 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, resto 0. Veja que o resultado, então, é um número decimal. Para determinar a razão de duas medidas diferentes, é necessário fazer a conversão de uma das unidades. Elas precisam trabalhar com a mesma unidade, tá? É necessário fazer a conversão para uma unidade, uma mesma unidade. No caso, reduziremos a 5, reduziremos a centímetros, né, pessoal? Bom, vamos lá.
2 metros está para 25 centímetros. Bom, 2 metros equivale a 200 centímetros. Então, 200 centímetros está para 25 centímetros. O resultado disso, se nós dividirmos, dá 8. O resultado, o valor, então, da razão, tá? 200 centímetros está para 25 centímetros. Isso resulta no valor da razão 8. Já vimos até agora razão. Vamos avançar para proporção. Chama-se proporção a igualdade entre duas razões. De um modo genérico, representa-se uma proporção por uma das formas. Nós temos aqui A está para B igual a, deixa eu apontar aqui para vocês, A está para B é igual a C está para D. Tá bom? Então, A dividido por B e aqui C dividido por D. Vamos aprender a leitura e eu retorno aqui. Lê-se A está para B, assim como C está para D. Tá bom, pessoal? Vejam aí. Então, A está para D, assim como C está para D. Tá bom? A está para D, assim como C está para D. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos uma igualdade, na verdade, né? Lembrando que o nosso divisor, ou nosso denominador, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, tanto B tem que ser diferente de zero, quanto D precisa ser diferente de zero. Vamos ver aqui, então, exemplos. Exemplo A. As razões 2 terços e 6 nonos formam essa proporção. Bom, vamos fazer a leitura adequada. 2 está para 3. 2 está para 3. Assim como 6 está para 9. Nós temos duas razões aqui, 2 está para 3 e a outra 6 está para 9. Forma a proporção 2 está para 3, assim como. Então, esse igual aqui significa assim como. 6 está para 9. Vamos ver o próximo exemplo. As razões 2 está para 3 e 9 está para 6 formam a proporção 2 está para 3, assim como 9 está para 6. Observação: uma proporção representa uma equivalência entre as duas frações, pessoal. Na verdade, as frações elas são iguais. Se nós encontrarmos o termo reduzirmos aqui para termos irredutíveis, por exemplo, se temos 2 terços, vai ser igual a 6 nonos. Bom, 6 dividido por 3, 2. Vamos dividir por 2, né? Dividido por 2 vai resultar em... Dividir por 3, né, pessoal? Dividir por 3 vai resultar em 2. Dividido por 3 vai resultar em 3. Então, vejam que a proporção tem uma equivalência entre as frações, entre as razões, tá? Da mesma maneira que... não, aqui é a mesma coisa, né? Só está um inverso. Bom, então tá bom. Vamos continuar trabalhando ainda com proporção. Os números se escrevem numa proporção, são denominados termos, os termos da proporção, os quais recebem nomes especiais. O primeiro e o último termo, recebe o nome de extremos, enquanto que os outros dois recebem o nome de meios. Então, nós temos aqui 9 está para 12, assim como 6 está para 8. Bom, quem são os extremos? É o primeiro termo, que é o 9, e o último termo, que é o 8. Esses são os extremos. E os termos do meio são 12 e 6, os termos do meio. Tá? Vejam aí, se a gente escreve dessa maneira aqui, fica mais visível. 9 está para 12, 9 está para 12, assim como 6 está para 8.
Então vejam que os extremos realmente são extremos, tá? São aqui os extremos. 9 e o 8 são extremos. E os termos do meio são 12 e 6. Propriedade fundamental das proporções. Pessoal, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Observe a proporção. 6 está para 8, assim como 9 está para 12. Observe aqui essa proporção e examine o que ocorre com os produtos dos termos do mesmo nome. Ou seja, nós aprendemos, né? Eu tenho, vamos lá, eu tenho A, tenho B, é igual a C, D. Aqui eu sei que o A e o D são extremos, e o B e o C são os meios, né? Pronto. Observem que o produto dos meios deu aqui 8 vezes 9 é igual a 72. Bom, e o produto dos extremos, o que resultou? 6 vezes 12 é igual a 72. Vejam que resultou no mesmo número, pessoal, no mesmo resultado. Então, examine o que ocorre com os produtos dos termos do mesmo nome, ou seja, extremos e meios, né? Com isso, podemos concluir que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pronto. Se numa proporção 3 termos forem conhecidos e um desconhecido, pode-se determiná-lo aplicando a propriedade fundamental das proporções. Então, qual é a utilidade, pessoal, da propriedade fundamental das proporções? Nós aí conseguimos identificar algum termo desconhecido, tá bom? Então, se eu tiver posse de 3 termos conhecidos e um termo desconhecido, é possível, então, determinar esse termo conhecido. É possível determiná-lo, tá? Usando essa propriedade fundamental das proporções. Por exemplo, na proporção A está para B, desculpa, A está para 2, assim como 3 está para 6, determine o valor de A. Bom, A está para 2, assim como 3 está para 6. Se nós fizermos o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Com isso, nós conseguimos resolver o problema. Não é isso? Vamos lá. A vezes 6 é igual a 3 vezes 2. Bom, como o 6 está multiplicando de um lado, eu passo para o outro lado dividindo. 3 vezes 2 dividido por 6. 3 vezes 2 é 6, dividido por 6, portanto, o resultado é 1. O valor de A resultante é igual a 1. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Determine o valor de x nessa proporção. 3 está para 5, assim como x está para 7. Pessoal, o que a gente faz? O produto dos extremos, que é 3 e 7, é igual ao produto dos meios, que é x e 5. Então, 3 vezes 7 é igual a x vezes 5. 3 vezes 7 é 21. E passo 5 dividindo, não é isso? Pronto, 21 dividido por 5, o resultado é que x é igual a 4,2. Tá bom? Importante. Nas proporções, costuma-se guardar o lugar do termo desconhecido pelas letras A, X, Y, Z, ou qualquer outro símbolo. Se forem desconhecidos os dois
meios ou os dois extremos, caso sejam iguais, deverá multiplicar os termos conhecidos e extrair a raiz quadrada do produto obtido. Exemplo: calcular o valor de y, na verdade que é o valor de x, né? Valor de x, desculpa, valor de z na proporção 16 está para z, assim como z está para 4. Pessoal, 16 está para z, assim como z está para 4. O que nós temos aqui? A gente faz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 16 vezes 4, que é o produto dos extremos, z vezes z é o produto dos meios, tá? Bom, z vezes z, z ao quadrado, é igual a 16 vezes 4, é 24. Z, como estava ao quadrado, a gente passa o quê? A raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada de 64. E o resultado é 8. Tá bom? Então, é isso que está querendo dizer. Os termos desconhecidos nós podemos usar, então, a, x, y, z, tá bom? Ou qualquer outro símbolo. Agora, se forem desconhecidos dois meios, que foi esse caso aqui, ó, os dois meios que é x, z e z, e eles são iguais, não é isso? Então, deverá multiplicar esses termos conhecidos e extrair a raiz quadrada. Foi o que nós fizemos. Multiplicamos z vezes z, e depois, que deu z ao quadrado, e depois extraímos a raiz quadrada. Grandezas proporcionais. Pessoal, a gente já tinha visto a definição de grandeza, não tinha? Aulas passadas. Na matemática, entende-se por grandeza tudo que é susceptível de aumento ou diminuição, ou seja, nós podemos aumentar ou diminuir, tá? Acrescentar ou subtrair. Duas ou mais grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, guardem isso. Pode haver, então, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos trabalhar primeiro com grandezas diretamente proporcionais. Suponhamos que um parafuso custe 10 centavos, um parafuso, 10 centavos. Observamos que, aumentando-se a quantidade de parafusos, aumentará o custo da quantidade, ou seja, um parafuso custa 10 centavos. 2 parafusos custam 20 centavos. 3 parafusos, 30 centavos. O que está acontecendo? Se nós aumentamos a quantidade de parafusos, consequentemente, vai aumentar o custo total. Se nós aumentarmos o número de parafusos, consequentemente, vai aumentar o custo total. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho quantidade de parafusos e eu tenho custo em reais. Então, se eu aumento a quantidade, consequentemente, vai aumentar também o custo. Isso daqui, portanto, descreve grandezas diretamente proporcionais. Disse que essas grandezas, quantidade de um produto e custo, são diretamente proporcionais. Por quê? Ao dobro de uma corresponde ao dobro de outra. Ao triplo de uma corresponde ao triplo de outra. E assim sucessivamente. Desse modo, afirma-se: duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Então, esse é o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais.
Suponhamos que a distância, vamos ver esse exemplo, né? De duas cidades é de 240 quilômetros e que o automóvel faz esse percurso em 4 horas a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Observemos que, aumentando-se a velocidade, se nós aumentarmos a velocidade, diminuirá o tempo gasto no percurso. Ou, diminuindo a velocidade, aumentará o tempo. Portanto, pessoal, se nós observarmos aqui, exemplo, 30 km por hora gastará 8 horas. 40 km por hora gastará 6 horas. Viajando a 60 km por hora, gastará 4 horas de viagem. Vejam o seguinte, que essas duas grandezas, que seriam a velocidade e o tempo do percurso, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se nós aumentarmos a velocidade, consequentemente, o tempo do percurso será menor, ou seja, a viagem durará menos tempo. Bom, da mesma maneira que nós vimos essa análise aqui, se nós trabalharmos da seguinte maneira, se reduzirmos a velocidade, ou seja, viajar a uma velocidade menor, consequentemente o tempo de viagem será maior. Isso caracteriza, então, as grandezas inversamente proporcionais. Pode-se observar que essas grandezas, velocidade e tempo de percurso, são inversamente proporcionais, porque quando a velocidade duplica, por exemplo, o tempo se reduz à metade, e assim por diante. Desse modo, afirma-se que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Para formar a proporção correspondente, deve-se considerar o inverso da razão relativa às grandezas inversamente proporcionais. Exemplo, aqui velocidade, aqui nós temos tempo, aqui as razões e aqui a proporção correspondente. Vamos lá na primeira letra A. Vejam aqui, velocidade. A 30 km por hora, percurso leva o tempo de 8 horas. Para a velocidade 60 km por hora, o percurso é de 4 horas. As razões, nós podemos escrever que 30 está para 60 e que 8 está para 4. Nós estamos fazendo isso aqui. Aqui é a velocidade e aqui é o tempo, ok? 30 está para 60 e aqui nós temos 8 está para 4. Bom, só que isso aqui é a razão, mas e a proporção? Como vai ficar? A proporção vai ficar da seguinte maneira. 30 está para 60, assim como o inverso da proporção do tempo. Tá? Vamos lá? 30 está para 60, assim como o inverso da razão relacionada ao tempo, ou seja, o inverso da razão 8 está para 4. Inverso da razão 8 está para 4. Como resultado, nós teremos que 30 está para 60, assim como 4 está para 8. Pessoal, é preciso entender isso, tá? Vejam, a velocidade nós vimos 30 e 60. E nós vimos 8, 4. A velocidade 30, 60, desculpa, e o tempo 8, 4. Bom, mas como a grandeza, as duas grandezas são inversamente proporcionais, isso quer dizer que eu preciso tomar uma dessas grandezas e fazer o inverso da razão. Por isso que nós colocamos 1 dividido por 8 dividido por 4. Tá bom? Bom, vamos fazer aqui embaixo, item B. 40
60 km por hora. 6, 4 horas. Então, nós temos as razões 40 está para 60 e a razão 6 está para 4. Mas vejam que, como são grandezas inversamente proporcionais, isso quer dizer que 40 está para 60, assim como o inverso de 6 está para 4. Isso vai resultar em 40 está para 60, assim como 4 está para 6. A regra de 3. Pessoal, a regra de 3 é bastante importante também, e vamos ver aqui. É uma regra prática que permite resolver problemas através de proporções envolvendo duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Uma regra de 3 é comumente classificada em simples ou composta. Nós iremos ver as duas. Regra de 3 simples. Uma regra de 3 é simples quando envolve apenas duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para resolver uma regra de 3 simples, vamos ver então a orientação passo a passo. Escrever numa mesma linha as grandezas de espécies diferentes que se correspondem. Escrever numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie. Depois, determinar quais são as grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, formar a proporção correspondente e resolver a equação obtida. Observação: ao formar a proporção, deve-se considerar o inverso da razão da razão correspondente quando for grandezas inversamente proporcionais. Bom, esse aqui é o passo a passo, mas a gente vai ver através de exemplos. Exemplo: se 3 limas custam R$ 27,00, quanto se pagará por 7 limas? Para resolver o problema, procede-se da seguinte maneira. Organizam-se as sucessões com elementos da mesma espécie. É comum organizar sucessões verticalmente para depois calcular. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma coluna, que é a coluna de limas, e uma coluna aqui em reais, tá? Vejam aqui que nós vamos organizar sucessivamente os elementos da mesma espécie. Que mesma espécie? Limas, nós temos 3 e nós temos 7, a mesma espécie. E aqui a mesma espécie que é o quê? O valor em reais, que é 27, e o valor x que nós queremos encontrar. Vejam aqui que essa organização foi de forma vertical, tá? Olha aqui, nós podemos ver aqui a seta indicando uma organização, uma sucessão vertical, tá? Valendo do seguinte raciocínio, se 3 limas custam 27, aumentando as limas, aumentarão os reais. Então, com isso, a gente chega à conclusão que é uma regra de 3 simples e é diretamente proporcional, não é isso, pessoal? Se aumenta o número de limas, se eu estou aumentando o número de limas, de 3 para 7, consequentemente vai aumentar também o valor total, né? Então, a proporção, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar da seguinte maneira. A proporção correspondente será 3 está para 7, assim como 27 está para x. De acordo com a propriedade fundamental das proporções, o que nós temos? Que o produto dos extremos, 3 vezes x, é igual ao produto dos meios, 27 vezes 7. Resolvendo a equação formada, tem-se 27 vezes 7 dividido por 3. Não é isso, pessoal? 27 vezes 7 dividido por 3. O resultado vai dar 63. Portanto, é R$ 63,00 o preço total para 7 limas. Vejam que nós fizemos esse raciocínio para chegar à conclusão que é diretamente proporcional.
Vamos fazer mais um exemplo aqui. Um automóvel em velocidade constante de 80 km por hora percorre uma certa distância em 6 horas. Em quantas horas fará o mesmo percurso se diminuir a velocidade para 60 km por hora? Solução. As grandezas são inversamente proporcionais, não é isso, pessoal? A gente já viu isso. Pois, se diminuir a velocidade, irá aumentar o tempo do percurso. Velocidade e aqui o tempo do percurso. Se nós, no caso aqui, diminuirmos a velocidade, consequentemente, o tempo irá aumentar. Bom, vamos analisar aqui usando o nosso passo a passo que eu havia falado anteriormente. Bom, a gente precisa escrever na mesma linha as grandezas que são de espécies diferentes, mas que se correspondem. Que espécies são essas? São velocidade e tempo. Então, elas se correspondem de que maneira? 80 km por hora corresponde a 6 horas. E 60 km por hora corresponde a x horas, que é o que nós queremos encontrar. Como nós vimos, então, na mesma coluna, nós colocamos aqui velocidade. Então, vamos lá. Escrever numa mesma linha as grandezas de espécies diferentes que se correspondem. Velocidade, e na mesma linha tem velocidade e tempo. Elas se correspondem. Escrever numa mesma linha as grandezas de mesma espécie. Então, aqui, na mesma coluna, né? Mesma espécie, aqui velocidade e aqui tempo. Determinar quais são as grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pessoal, então a seta aqui vai facilitar nosso entendimento, indicando que se eu aumento a velocidade aqui, eu vou diminuir o tempo. Tudo bem? Então, mostrando que são inversamente proporcionais. Depois, então, já fizemos aqui o item 1, item 2, o item 3. 4. Fazer a proporção correspondente, depois resolver a equação obtida. Vamos lá. A proporção correspondente vai ser 80 está para 60, assim como o inverso de 6 está para x. Com isso, nós podemos, então, resolver usando a propriedade fundamental das proporções. O que a gente faz? 80 está para 60, assim como o inverso de 6 está para x. 80 está para 60, assim como x está para 6. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 80 vezes 6 é igual a x vezes 60. Bom, resolvendo isso aí, né, pessoal? X, a gente faz 80 vezes 6 dividido por 60. O resultado vai ser x igual a 8. O automóvel, portanto, fará um percurso em 8 horas. Então, é essa maneira de nós resolvermos o problema da regra de 3 usando esses 5 passos. Vimos que a sucessão que contém x serve de base para saber se qualquer uma outra é direta ou inversa. Se é direta, recebe as setas no mesmo sentido, e se inversa em sentidos opostos. Pessoal, aqui, o que está dizendo aqui? Ó? Vimos que a sucessão que contém x, aqui, a sucessão é esse aqui, né, que a gente quer usar o x, serve de base para saber se qualquer uma outra é direta ou inversa. Se é direta, recebe setas no mesmo sentido, do contrário, sentidos opostos. Aqui a velocidade aumenta aqui, mas a gente sabe que vai reduzir o tempo aqui. Aqui aumenta a velocidade, aqui a seta, e aqui diminui aqui. Uma regra de 3 é composta quando? Quando envolve 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para se resolver uma regra de 3 composta, segue os seguintes passos. Primeiro, escrever numa mesma linha as grandezas de espécies diferentes
que se correspondem. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro item. Segundo, escrever numa mesma coluna as grandezas que são da mesma espécie. Terceiro, determinar quais são as grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, considerando-se separadamente duas a duas. Aqui vai estar a diferença, então. Nós vamos ver duas a duas. Duas a duas. As colunas das grandezas envolvidas, uma das quais deve ser sempre a coluna que contém a incógnita, tá? Coluna que contém a incógnita, sempre deve ser considerada. Quarto, formar a proporção. E quinto, resolver a equação formada. Exemplo, 4 operários em 6 dias montam 48 bicicletas. Quantas bicicletas do mesmo tipo são montadas por 10 operários em 9 dias? Vejam, pessoal, nós temos agora 3 grandezas diferentes. São elas operários, dias e bicicletas. Então, aqui, primeira coisa, escreve-se as linhas e as colunas. Então, as linhas a gente coloca operários, dias, bicicletas, os valores são correspondentes. 4 operários corresponde a 6 dias, que corresponde a 48 bicicletas. 10 operários corresponde a 9 dias, que corresponde a X bicicletas que nós queremos encontrar. Comparando cada grandeza com a que tem o termo desconhecido, vamos lá, pessoal, isso aqui é importante. Então, nós vamos descobrir agora o que é diretamente ou inversamente proporcional. As grandezas operários e bicicletas são diretamente proporcionais. Por quê? Aumentando um, aumentará o outro. Logo, as setas devem ter o mesmo sentido. Vejam lá. Então, a seta, se aumenta o número de operários, a seta aqui. Portanto, eu também será diretamente proporcional ao quê? Aumentar o número de bicicletas. As grandezas dias e bicicletas são também diretamente proporcionais. Logo, as setas estão no mesmo sentido. Aumentando o número de dias, correspondentemente, vai aumentar o número de bicicletas. As razões correspondentes a essas grandezas são 4 está para 10, 6 está para 9 e 48 está para x. Uma vez que as grandezas envolvidas são todas diretamente proporcionais, tem-se que 4 está para x, 48 está para x, é proporcional a 6 está para 9. E, ao mesmo tempo, é proporcional a 4 está para 10. Logo, será proporcional ao produto. 4 está para 10, então 4 está para 10 vezes 6 está para 9. Entenderam? Então, nós podemos multiplicar 4 dividido por 10 vezes 4 vezes 6 dividido por 9. Portanto, para escrever a proporção correspondente, deve-se igualar a razão, que tem um termo desconhecido, com o produto das razões relativas às outras grandezas. Pessoal, então o que ficou? Aquela multiplicação anterior, 4 está para 10 vezes 6 está para 9, vai ser igual, então, ao termo nosso, 48 está para x, que tem um termo desconhecido. Pela propriedade fundamental das proporções, nós podemos resolver esse problema. Então, a gente multiplica 4 vezes 6, 24. 10 vezes 9, 90. Então, nós temos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 48 vezes 90 é igual a x vezes 24. Resolvendo isso, vai resultar em x igual a 180. Serão montados, então, 180 bicicletas. Destaco aqui novamente, pessoal, o seguinte, que a razão que tem a incógnita, nossa incógnita é o x. Ela vai ser igual, então, ao produto das razões das outras grandezas, tá? 4 está para 10, vezes 6 está para 9, tá? Vamos fazer esse último exemplo para ficar claro a questão da proporcionalidade.
Se 8 operários constroem em 6 dias um muro de 40 metros de comprimento, quantos operários serão necessários para construir um muro de 70 metros, trabalhando 14 dias? Vamos lá. Escrevendo as linhas e colunas. As linhas são as espécies diferentes, não é isso? E elas são correspondentes. 8 operários constroem em 6 dias um muro de 40 metros. Então, X operários irão construir em 14 dias um muro de 70 metros. X é o valor que nós queremos encontrar, tá bom? Então, a coluna ela possui os mesmos tipos de espécie, aqui no caso a coluna que é referente a operários, coluna referente a dias, coluna referente a muro. Comparando-se cada grandeza com a que tem o termo desconhecido, vamos lá então chegar ao nosso raciocínio. As grandezas operários e metros são diretamente proporcionais. Se nós aumentarmos o número de operários, consequentemente, vai aumentar o número de metros construídos, tá? Então vejam que as setas devem ter o mesmo sentido. Vejam aqui, o muro, se nós aumentamos o muro de 40 para 70, então isso significa que nós aumentamos de x para 8 o número de operários, tá bom? Se nós aumentamos de 40 para 70, o número de operários aumentou de x para 8. X é o que nós queremos encontrar. As grandezas operários e dias são inversamente proporcionais, pois, aumentando o número de operários, o que vai acontecer? Menos dias serão necessários para construir o muro. Logo, as setas estarão invertidas. Como nós já temos aqui que operários é de x para 8, ele aumenta de x para 8, então está nesse sentido, ok? E os dias é de 6 para 14, olha, mostrando aí que essas duas setas estão em sentidos contrários, porque são grandezas inversamente proporcionais. As razões relativas a essas grandezas são, então vamos lá, 8 está para x, de maneira o quê? De maneira que 1 aqui, pessoal, é do inverso, não é isso? Então, o inverso de quem? O inverso de... Não está apagando aqui. O inverso de 6 está para 14. Não é isso? Nós vimos aqui que é inversamente proporcional, mas está diretamente proporcional ao comprimento de um muro construído. 40 está para 70. Tá bom? Então, passando aqui o 14 para o numerador e o 6 para o denominador, então teremos aqui essa igualdade. 8 está para x, que é onde tem o termo, a nossa incógnita x, é igual a 14 dividido por 6 vezes 40 dividido por 70. Tá bom? Então, ressalta aqui novamente, vamos lá, olha só. 8 está para x, número de operários, o inverso de 6 está para 14 e diretamente 40 está para 70. Para escrever a proporção correspondente, deve-se igualar a razão da grandeza desconhecida no produto do inverso das razões relativas às grandezas inversamente proporcionais. Tá? É o que a gente fez aqui, né, pessoal? Vamos ver novamente. Ó. Para escrever a proporção correspondente, deve-se igualar a razão que tem a grandeza desconhecida, que é 8 por x, no produto do inverso das razões relativas às grandezas que são inversamente proporcionais, que é o que nós fizemos aqui, né? 14 vezes 40, 560, 6 vezes 70, 420. Tá? E resolvendo isso aí, nós vamos aqui fazer os 8 vezes o produto dos
extremos, 8 vezes 42 é igual ao produto dos meios, x vezes 46, né? Propriedade fundamental das proporções, que é isso daqui que eu falei. O resultado vai ser 6. Então, 6 operários, tá? Então, pessoal, na hora de montar, a parte mais importante é a hora de montar as razões aqui. E se tiver termo inversamente proporcional, então nós temos que colocar aqui 1 dividido pela razão, colocar o inverso da razão, tá? E com isso a gente fecha então essa aula sobre regra de 3.